Vocês estão conseguindo ver minha tela, gente? Por favor. Ninguém fala para mim no microfone que eu não tenho mais acesso ao chat. Sim. Então tá. O tema dessa semana, gente, é sobre os diferentes trabalhos acadêmicos. Então eu fiz um apanhado desses trabalhos para poder estar explicando para vocês sobre. Então vamos lá. Ao longo das nossas vidas, da nossa vida de estudante, da nossa vida acadêmica, a gente já fez ou vai fazer uma série de trabalhos que muitas vezes são usados como método de avaliação dos professores. Às vezes um trabalho é mais simples, às vezes um trabalho é mais complexo, e pode ser que vocês já desenvolveram, nesse tempo que vocês estão no IF ou no tempo de vocês de escola, algum trabalho que seja um trabalho de acadêmico. Então, é importante que vocês conheçam as principais características desse trabalho para que vocês possam fazer uso da melhor forma possível. O primeiro tipo de trabalho que eu trouxe para apresentar para vocês é um resumo. O que é um resumo? Um resumo, você vai ler um artigo, ou um livro, ou um texto e vai tentar colocar escrito quais são as ideias de quem escreveu aquele trabalho. Então, o resumo, ele é uma síntese, ele traz as principais ideias. É como se você lesse um resumo e, a partir dessa leitura, você tivesse uma ideia do que aquele todo daquele trabalho está falando. O resumo, gente, ele pode ser parte de um outro trabalho acadêmico, por exemplo. Vocês viram aquele artigo da Tilápia, por exemplo, que está na atividade dessa semana agora. Nele, logo no princípio, tem um resumo, ou seja, o resumo faz parte do artigo. Em TCC, em tese, em dissertação também, tem que ter o resumo e depois o trabalho inteiro. Então, o resumo, ele pode ser ele por si só, ou ele pode ser parte integrante de um outro trabalho. O resumo, gente, existem dois tipos de resumo. Um que a gente chama de resumo simples, o outro de resumo expandido. Resumo simples, o próprio nome já dá uma ideia para a gente do que é. O resumo simples, ele é menorzinho, ele tem uma quantidade menor de palavras. As regras da BNT, vocês vão ouvir falar muito esse nome na disciplina, ela coloca que o resumo simples, ele deve ter de 300 a 500 palavras. E o resumo simples, por essa quantidade de palavras que ele tem, ele deve caber em uma página só. Já o resumo expandido, o próprio nome já convida a gente a pensar, ele é maior, ele é expandido. Nele, por ele ter mais páginas, você consegue apresentar as coisas de forma mais profunda, não tão superficial como você faz o resumo simples. O resumo simples depende de cada lugar, cada lugar geralmente tem uma regra, mas a média de páginas de um resumo expandido é de 3 a 5 páginas. Logo, ele tem mais palavras, ele não cabe só em uma página. Então, o resumo simples, ele é o pequenininho e o resumo expandido, o maior. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um resumo simples que foi publicado num evento aqui do IF. Vocês podem ver que aqui está o título do trabalho, o nome dos autores do trabalho. Toda vez que a gente faz um trabalho acadêmico, tem o nome dos autores. Ele está com esses numerozinhos assim, porque no final do trabalho, que eu não trouxe ele na íntegra para vocês, apresenta o e-mail dos autores. Então, se você quiser ler o trabalho, achar legal, quiser trocar uma ideia com o autor e mandar um e-mail, geralmente consta essa informação no final. Então, no resumo simples, a gente tem uma introdução, que nem vocês estão vendo aqui, que dá uma explicada no panorama geral do trabalho. Apresenta os objetivos, logo abaixo vem os métodos que foram utilizados, os resultados conseguidos e a conclusão. Então, esse aqui é um exemplo de resumo simples, ele coube numa página só, eu trouxe para vocês só a primeira parte para vocês verem, tá? Esse aqui também é um resumo simples, que faz parte de um trabalho maior do artigo, no caso, é o texto que a gente está trabalhando com ele essa semana, da criação de tilápia, tem o nome da autora. O resumo aqui, ó, vocês veem que ele é simples pelo tamanho, ele é pequenininho. E geralmente eles pedem no final de resumo simples palavras-chave. O que é essas palavras-chave?
São 3 palavras que você acha que traz a ideia principal do seu trabalho. Quais são as 3 palavras que você acha que mais aparecem, que sintetizam o seu trabalho? Isso que é a palavra-chave. Então, mais um exemplo do resumo. Outro tipo de trabalho científico, que pode ser que alguns de vocês já tenham feito também, é a resenha. O que é resenha? Resenha é igual resumo? Não. Resenha não é igual resumo. A resenha, você vai trazer a síntese, como você traz um resumo, mas você vai trazer também alguns comentários nesse texto. Esses comentários, eles podem ser a título de informar mais coisas sobre a obra que você está resenhando, que pode ser um livro, que pode ser um artigo, ou pode ser alguma crítica que você faz ao trabalho. As resenhas, elas são um tipo de trabalho científico que é publicado em revista acadêmica, ou ela também pode ser um tipo de trabalho solicitado por um professor em alguma das matérias que vocês estejam fazendo. A resenha, ela tem de estrutura um cabeçalho, tem informações sobre o autor da obra e depois você vai fazendo as recomendações. Então, eu trouxe para vocês aqui, para vocês entenderem um pouquinho, um exemplo de resenha. Essa resenha foi até minha. Ela seguiu as normas da revista que eu publiquei, então que vocês veem que tem a referência bibliográfica do trabalho, no caso é um livro, que eu li, fiz a resenha, o título do livro, o meu nome, que é a autora da resenha, que está a minha filiação institucional, e o meu e-mail, e depois seguia o texto da resenha, tá? Então, ela é um pouquinho diferente do resumo. Enquanto no resumo você já começa direto com o texto, na resenha você tem que trazer algumas informações para o seu leitor antes de começar a trazer a síntese das ideias e sua opinião. Outro tipo de trabalho também é o pôster. O pôster, vocês já devem ter visto. Nós estamos no primeiro ano, não sei. A gente tem eventos de divulgação no IFE. O pôster, ele é um pôster mesmo, como a gente vê em aniversários ou coisas do tipo, só que ele traz informações científicas. Ele pode ser feito tanto de papel quanto de lona. Geralmente os pôsteres eles são utilizados em eventos, o pessoal faz um corredor onde ficam pregados vários pôsteres, aí vem um avaliador te perguntar sobre o seu pôster fica do lado de outros colegas. Um pôster, ele tem tanto elementos verbais, o que eu chamo de elementos verbais? Ele tem texto, como ele também apresenta elementos não verbais, ou seja, gráfico, figura, alguma imagem que você acha legal para poder estar mostrando seu trabalho. Então, eu trouxe para vocês aqui um pôster. Esse pôster também foi feito de um trabalho de extensão que eu orientei. Então, esse pôster ele foi publicado no CIMEP de Santos Dumont. Aqui vocês veem, ó, que esse aqui é o cabeçalho do evento. Isso aqui veio pronto, foi padrão para todo mundo que teve trabalho aprovado. Aí aqui a gente tem o título do trabalho, que é Teatro no Campus Rio Pomba, o Grupo Ambeadores. Os autores do trabalho, como vocês veem, todos os autores têm um númerozinho, porque aqui está falando qual que era o papel de cada um nesse trabalho. E o e-mail, e a gente apresenta de forma bem sucinta a introdução, o objetivo do trabalho, quais foram os materiais utilizados, os resultados, as conclusões e agradecimento. Geralmente a gente põe agradecimento, no caso do trabalho que você está apresentando, se tiver alguma bolsa de iniciação científica, recebeu alguma ajuda financeira, você agradece. Então, no caso, esse pôster aqui, ele traz a história de um projeto de extensão que levava teatro nas escolas de Rio Pomba e era de um grupo chamado Ambeadores. Então, esse aqui é um exemplo de pôster que eu trouxe para vocês verem. Outra coisa também, que é um tipo de trabalho científico, eu acredito que vocês devam fazer muito nas disciplinas da parte técnica, são os relatórios. O relatório, ele pode ser um relatório técnico ou um relatório descritivo. Você pode contar o que você fez numa prática. Você pode falar quanto a gente tem bolsa de pesquisa, que eu estava falando com vocês, e quando a gente chega na metade do trabalho, a gente tem que fazer um relatório contando para quem está te dando a bolsa o que você já fez até então. No final também você entrega um relatório com todos os resultados. E um relatório, por ser um trabalho científico, ele deve ter uma linguagem clara e objetiva. E ele pode ser de diversas naturezas. Você pode fazer um relatório para
para o final do seu estágio, de uma bolsa de iniciação científica, de alguma atividade de laboratório, de alguma prática que você fez durante alguma disciplina e o professor pede, de um relatório de viagem. Então, o relatório é um tipo de trabalho científico também muito comum. Outro tipo, que é o qual vocês estão começando a ver agora e mexer, são os artigos. O artigo, ele traz os resultados de uma investigação científica. Ele também pode ser produzido em alguma disciplina. Tem professores que na graduação, na pós-graduação, costumam pedir artigos como forma de avaliação. E geralmente os artigos, eles circulam tanto em congressos científicos como em revistas, que é onde a gente acha eles mais publicados, e eles hoje são a principal forma de divulgação da ciência, da divulgação de novas descobertas, que nem a gente está agora, por exemplo, na crise da pandemia da Covid. Tem uma revista científica, não sei se vocês viram esses dias falando dela, reportagens principalmente sobre vacinas, que chama Lancelot. A Lancelot traz essas publicações de resultados acadêmicos. Então, a gente está vendo os estudos sobre as vacinas, o pessoal explicar como que está sendo essa vacina, os testes, esses artigos, eles não saem, por exemplo, num jornal ou numa revista. Eles, de forma científica, numa linguagem que os pesquisadores da área, quem que é na área entenda, ele é divulgado em revistas científicas, que a gente está vendo agora o caso da Covid, em que os artigos publicados pelas universidades e de pesquisadores que estão desenvolvendo trabalhos tentando descobrir a vacina, sai, por exemplo, nessa revista, a Lancelot. Temos também a monografia. Monografia a gente faz em graduação ou em pós-graduação. Monografia, você desenvolve um trabalho de pesquisa, ele não precisa ser um tema original, mas na monografia você tem que ter um referencial teórico para que você consiga desenvolver. Você tem que ter usar outros autores para poder fundamentar o seu trabalho, e a monografia tem que seguir as normas da BNT. Lá no final do curso também, os cursos de graduação que não exigem monografia, exigem TCC, que é um termo que é mais comum hoje em dia. Porque o TCC ele pode tanto ser um trabalho tipo monografia, como pode ser um artigo. Por exemplo, eu faço faculdade de arquitetura, me pede para eu desenvolver um projeto arquitetônico, pode ser um desenvolvimento de um produto. Por exemplo, eu morava com uma menina que fazia engenharia de alimentos, o TCC dela foi sobre desenvolver uma farinha à base de Yakum para diabetes. Então, o TCC não precisa ser necessariamente uma coisa escrita, ele pode ser um produto, pode ser um projeto, que é a diferença da monografia. Por fim, eu trouxe para vocês as dissertações e as teses. Qual que é a diferença de dissertação e de tese, Thaís? Dissertação é o trabalho final do mestrado. A tese é o trabalho final do doutorado. Você vai desenvolver uma pesquisa sobre um determinado tema, nos dois casos, aí você vai ser avaliado por uma banca, e esse seu trabalho, ele pode ser dividido em partes, ser publicado ou como um livro, ou como capítulo de livro, ou como um artigo. Então, tese você desenvolve no doutorado e dissertação no mestrado, tá? A gente tem também os projetos de pesquisa, que são um tipo de trabalho científico. Um projeto, o que é um projeto? É uma coisa que você planeja, não é? Então, projeto de pesquisa é isso, é um planejamento de uma pesquisa que você quer desenvolver. É um esboço, é como se fosse um plano para você saber o que você vai pesquisar, ele te guia no desenvolvimento de uma pesquisa. Então, isso é um projeto de pesquisa, tá? A gente tem também fichamentos. O que é fichamento? Fichamento é quando você tenta organizar para você as ideias que você está lendo num artigo ou num livro. E os fichamentos, eles podem ser chama fichamento porque antigamente, não é da época de vocês, mas é da minha, lá em alguns anos atrás, em um mundo não tão distante, que eu não sou tão velha assim, tinha professor que pedia para mim na faculdade fichamento. Eram as fichinhas de cartolina que a gente fazia na mão. Hoje em dia a gente tem em outras formas, essas fichinhas caíram em desuso, mas continua o nome de fichamento. Então você pode, é um material que você vai usar sobretudo para sua consulta, para te ajudar a estudar. Ele pode ser um tipo de resumo, fichamento de resumo, que é quando você lê
uma determinada obra, faz um resumo daquilo e fica para você estudar. Ele pode ser bibliográfico, que é quando você vai fazendo como se fosse citação indireta, você coloca o lugar, sempre que você vai fazer o fichamento, você tem que colocar de onde você extraiu aqueles dados, qualquer referência, senão você fica louco depois. O bibliográfico você vai colocando, por exemplo, página 14, eu faço tipo uma citação indireta, uma mistura de palavras minhas com palavras do autor. Já o fichamento de citação é quando eu faço o Ctrl+C, Ctrl+V, faço cópia assim, igualzinho do texto que eu tô lendo. Então, nesse caso, você precisa ir marcando a página e o ano da referência, tá? Então, gente, esses eram os principais tipos de trabalhos acadêmicos que eu queria apresentar para vocês na aula de hoje. Conseguiram entender? Tem alguma dúvida? Todo mundo quietinho? Agora, eu vou explicar para vocês qual que vai ser a nossa atividade da semana. Eu quero fazer um jogo com vocês. E todo bom jogo tem que ter uma recompensa. A minha recompensa para quem ganhar o jogo vai ser a liberdade da atividade da semana que vem. Quem ganhar o jogo não vai precisar de fazer a atividade avaliativa da semana que vem e vai ter nota total da atividade avaliativa da semana que vem. Ou seja, já tem um ponto garantido da disciplina e não precisa de fazer a atividade da semana que vem. O que vai ser esse jogo? Vocês já jogaram Kahoot em alguma disciplina? Nós vamos jogar Kahoot, então. Eu vou disponibilizar, acabando a aula aqui, um Kahoot lá no Siga A para a turma. Vocês vão entrar no Kahoot. Por favor, cadastrem o apelido, o nome e sobrenome de vocês, porque tem pessoas com nomes iguais nas turmas, então vocês vão me deixar doida. Esse Kahoot tem 10 perguntas sobre a aula de hoje. Quem prestou atenção vai tirar assim de letra. Eu vou deixar esse Kahoot aberto de meio-dia de hoje a meio-dia de amanhã, tá? Então, quem jogar o Kahoot não precisa de fazer a atividade da semana. Por quê? Então, por partes. Vamos abrir o Kahoot meio-dia de hoje a meio-dia de amanhã. O primeiro lugar do Kahoot, eu vou divulgar o ranking lá no Siga A, está liberado de fazer a atividade da semana que vem, tá? As outras pessoas que jogarem o Kahoot até o meio-dia de amanhã, eu vou transferir a nota que tirou no Kahoot para o Siga como a atividade avaliativa dessa semana. Caso a pessoa não consiga participar do Kahoot de meio-dia de hoje a meio-dia de amanhã, não tem problema. Eu vou abrir um questionário no Siga A, aí a pessoa faz a atividade até o dia 5 de dezembro, entendeu? Quem não conseguir tem até dia 5 de dezembro para fazer e ninguém vai ser prejudicado. Só que não vai entrar na brincadeira de poder ganhar um ponto e ficar dispensado de fazer a disciplina, a atividade da semana que vem. Falando que só vale uma tentativa do Kahoot, viu, gente? O Kahoot agora, ele limitou o número de jogadores. Só tá valendo 50 jogadores por vez. Então, se vocês jogarem mais de uma vez, não vai dar. Então, só vai valer uma jogada, viu? E quem conseguir o primeiro lugar está dispensado da atividade avaliativa da semana que vem. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Thaís, Oi. se a gente, por exemplo, for mal no Kahoot, aí a gente pode fazer o questionário do dia 5 de dezembro para recuperar a nota? Pode, pode. Pode sim. Se você for mal no Kahoot e quiser fazer o questionário, pode. Agora, se você for bem no Kahoot, se você não quiser fazer a atividade você está dispensado de fazer o questionário, tá? Ok, obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Só mesmo para eu ver se vocês estão prestando atenção na disciplina, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou colocar o link lá do Kahoot. Não passem a pergunta para os outros, viu, gente? Quem já fez o Kahoot, porque é uma disputa, viu? É um jogo. Vamos ver quem é que está prestando atenção.
Deixa eu parar a gravação aqui.